Olá, boa noite. O presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, foi recebido nesta quinta-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E a Comissão de Relações Exteriores da Casa vai enviar representante ao Parlatino, no Panamá, para discutir uma solução para a crise no país vizinho. Senadores e deputados participaram da reunião, que teve o objetivo de discutir ações diante da crise na Venezuela. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, informou que cada bloco partidário que compõe o colegiado vai indicar um senador para, então, formarem uma comissão específica que vai discutir a crise na Venezuela. Nós pretendemos, isso foi dito ao presidente autoproclamado Juan Guaidó, se reunir num país neutro, como o Panamá, onde lá se encontra a sede da instituição do Parlatino. Inclusive, quando falamos isso, ele disse que é membro do Parlatino, que congrega os parlamentares da América Latina. E essa instituição, ela existe justamente para poder mediar ações dessa natureza. Eles precisam de alimentos, precisam de medicamentos, eles precisam de absolutamente tudo. Durante a visita de Guaidó, um homem gritou palavras de ordem e chamou o presidente encarregado da Venezuela de golpista. O manifestante terminou sendo retirado do local pelos seguranças. A senadora Soraya Tronic informou que Guaidó ainda visitará o Paraguai antes de retornar a seu país. E hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras. Em homenagem à data, o Congresso está com uma iluminação especial, que vai até o dia 4 de março. A cúpula e o anexo principal da Câmara dos Deputados foram iluminados com as cores lilás e azul. Já ao lado do Senado está iluminado de rosa e verde. O objetivo é conscientizar a população e os órgãos de saúde pública sobre as doenças raras e as dificuldades enfrentadas pelos pacientes para conseguir tratamento. Laís Vargas teve uma doença rara, artrite idiopática juvenil. Ela morreu há 2 anos, com 27 anos. A mãe dela, Lauda Santos, criou uma associação que auxilia os familiares de pessoas com esse diagnóstico. Ela conta como suspeitou da doença da filha. Ela criou uma bike de uma cecizinha para carregar as bonecas no cestinho e tal. E a gente comprou e ela ficou muito feliz. Então ela deu 2 voltas na bicicleta e encostou com dor nas pernas. É considerada doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. 80% delas decorrem de fatores genéticos, mas elas podem ter causas ambientais, infecciosas ou imunológicas. O diagnóstico de Laís foi rápido. Com 1 semana eu consegui ter o diagnóstico, por quê? Porque eu tinha, foi até rápido porque a gente tinha uma parente no SUS, aí uma médica, uma pediatra, e ela me ajudou a fechar o diagnóstico da Laís. Mas esta não é a realidade para a maioria dos portadores de doenças raras. Em janeiro de 2014, por meio da portaria 199 do Ministério da Saúde, foi instituída a política de atenção integral aos pacientes com doenças raras. Só que essa política ela está andando muito devagar. Poucos centros foram habilitados, né? Atualmente só tem 8 centros habilitados em todo o território nacional para atender cerca de 13 milhões de pacientes com doenças raras. E uma grande dificuldade de todos esses centros é a aquisição de novas tecnologias, né? Insumos para a realização de exames genéticos para diagnóstico. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Romário, disse que vai pautar o tema. Já desde o ano passado já existe uma subcomissão de doenças raras, que ano passado ela era presidida pelo ex-senador Vladimir Moca. Essa subcomissão continuará, espero e acredito que com a presidência agora da nova senadora e minha amiga Mara Gabrilli, nós com certeza daremos uma atenção e uma voz
diferenciar essas pessoas que são desse segmento. Sabendo que a gente está comemorando, né, o Dia Internacional de Doenças Raras. Né? Lembrando sempre que a gente tem 7 mil doenças raras, que a gente tem quase 15 milhões de brasileiros com algum tipo de doença rara. A gente tem, por exemplo, o senador Romário, alguns caminhos que eles são fáceis da gente chegar. Um deles é o teste do pezinho. O Senado analisa uma proposta de emenda à Constituição que acaba com os impostos sobre remédios. O objetivo é facilitar o acesso da população a tratamentos de saúde. Consultas, exames, planos de saúde e remédios. Muitas vezes são gastos difíceis de cortar do orçamento, principalmente para quem faz um tratamento médico. E o custo com a farmácia no fim do mês pode comprometer boa parte da renda. Dentro dessa compra, há uma taxa alta de tributação, mas a maioria dos consumidores não observa. Eu faço ideia, né? Mas não tenho assim uma conta feita. Eu imagino que é bem alta, né, esse imposto. Eu normalmente não observo isso, né? Porque você tem que pagar. Não adianta observar, não vai mudar nada. A carga tributária é muito alta, nós pagamos muitos impostos e nós não temos saúde pública de qualidade como retorno para a população em geral, né? Incidem sobre os medicamentos tributos federais, estaduais e municipais, como IPI, ICMS e ISS. Juntos, representam cerca de 34% do valor final. Uma proposta que muda a Constituição do senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, quer acabar com a cobrança de impostos sobre medicamentos de uso humano. Não é correto se tributar medicamentos. A tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo, não sobre o que mexe com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. Agora, na impossibilidade financeira do governo distribuir remédios gratuitamente para a população, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses medicamentos. Um remédio de uso contínuo para hipertensão, por exemplo, vendido no balcão da farmácia por um gasto mensal de R$ 85,50, sairia por R$ 56,54. Ao longo de um ano, o consumidor iria economizar mais de R$ 340. Se houvesse uma redução tributária, com certeza a faixa que poderia aderir ao tratamento na população seria muito maior. As pessoas muitas vezes deixam para a última hora, a doença muitas vezes piora em função de que ela está ali, poderia ter iniciado um tratamento anteriormente, mas vão aguardando, esperando que melhore, às vezes sem condição de comprar a medicação. Para o Dr. Wellington Barros, do Conselho Federal de Farmácia, a proposta é viável e muito relevante, pois pode garantir maior acesso da população a medicamentos com qualidade. Mas ele acha importante diferenciar impostos de contribuições, como o PIS e o CONFINS, que têm uma destinação social. Eu penso que a medida que eu acho que o Senado tem estudado, de entender um escalonamento e diferenciar esses impostos de algumas contribuições que são de caráter social, também elas são importantes para você poder ter uma proposta que seja sustentável, factível e que de fato não impacte na economia do país negativamente e impacte favoravelmente na população para que ela tenha mais acesso a medicamentos. Um mês após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, 126 pessoas ainda estão desaparecidas e 182 corpos foram encontrados. O Senado aprovou regras mais rígidas para a segurança de barragens, que ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados. Também vai instalar uma CPI para investigar o caso, que aguarda a indicação dos integrantes pelos partidos. O senador Carlos Viana, que é de Minas Gerais, quer ser o relator dessa CPI. Veja na coluna Salão Nobre, com a jornalista Glauciene Lara. Além das centenas de mortos, o rompimento da barragem de Brumadinho no dia 25 de janeiro provocou a contaminação do rio Paraopeba. A estrutura dessa barragem é a mesma da de Fundão da Samarco, que se rompeu em Mariana em 2015. A Vale anunciou que vai eliminar as 10 barragens construídas com esse modelo. E após o ocorrido em Brumadinho, os mineiros de cidades como Nova Lima e Barão de Cocais convivem com o acionamento de sirenes e a evacuação quando há sinais de risco.
público. O senador Carlos Viana defende que é possível ter mineração sem barragens. Nós temos que criar uma regra sem barragens. Acabou. Nós não queremos o fim da mineração. Ela é importante, mas nós não podemos mais deixar que o setor se autorregule e que depois de uma tragédia venha pedir desculpas. Segundo o relatório de segurança de barragens, o Brasil tem 24 mil, cerca de 900 registradas na Agência Nacional de Mineração. Pelo menos 45 barragens pelo país são consideradas vulneráveis. O governo federal criou um grupo de trabalho para analisar a situação dessas barragens. A polícia e o Ministério Público investigam o caso de Brumadinho, mas os senadores também querem participar dessa investigação com uma CPI para apurar possíveis falhas legais e as responsabilidades da Vale e do poder público. Qual a responsabilidade dos governos estadual e federal nesse episódio de Brumadinho? Essa é uma pergunta que a CPI poderá responder com mais clareza. Uma CPI, ela não foi feita para dar espetáculo. Uma CPI foi feita para dar respostas. Essa é uma delas. Como era a relação dessa empresa com os governos? Se nós não cuidarmos agora, vai acontecer em outras cidades. E numa próxima vez, podemos ter milhares. Nos últimos anos, os governos têm intensificado políticas de renúncia fiscal, beneficiando diversos setores. O senador Esperidião Amin considera necessário avaliar os resultados e os custos dessas concessões. Para isso, ele apresentou um projeto que muda a lei de responsabilidade fiscal. Olá. O governo federal pode deixar de arrecadar cerca de 300 bilhões de reais em 2019 em função de renúncias fiscais. São benefícios concedidos a empresas, entidades filantrópicas e pessoas físicas. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que apresentou um projeto que define mecanismos de avaliação e revisão de incentivos fiscais concedidos pela União. Senador, a gente está falando da chamada Bolsa Empresário? Esse foi o nome dado pelo ex-ministro Henrique Meirelles, assim como o ex-ministro Joaquim Levy, referindo-se ao conjunto das renúncias fiscais, disse que isso era uma brincadeira muito cara. E o atual ministro da Economia disse, parodiando John Kennedy, né? Antes de você perguntar o que o governo pode lhe dar, pergunte o que você pode dar para o país. Mas eu queria, em primeiro lugar, saudar os nossos espectadores e dizer que esse projeto, ele não tem a pretensão de ser perfeito. Agora, eu não tenho dúvida de que é preciso avaliar esses benefícios. Eu não estou pregando, acaba com tudo. Não. Desde 91 que eu defendo a tese de que cada incentivo fiscal, cada renúncia de receita, cada juro subsidiado, seja avaliado no seu custo e no seu benefício. É dinheiro que o governo deu através de um benefício creditício, é um dinheiro que o governo deixou de arrecadar através de uma renúncia de receita. Temos que saber se isso valeu a pena. E valeu a pena para quê? Sob 3 aspectos. Isso ajudou a gerar emprego, a manter emprego. Isso deu competitividade para o setor, ou seja, graças a esse benefício, nós criamos um setor novo e ele conseguiu ser competitivo. Terceiro, o consumidor ganhou alguma coisa com isso, ou seja, a sociedade. Então, essa avaliação hoje é mais ou menos reclamada por todos. Mas eu defendo isto com projetos desde 91. É a terceira vez que o senhor apresenta no Legislativo. O senhor apresentou no Senado em 91 e apresentou na Câmara dos Deputados também. Apresentei no Senado em 91, foi aprovado no Senado, foi rejeitado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, porque acharam que era muito complicado, e realmente não é simples. Apresentamos, eu como deputado e o deputado Jorge Boeira, também de Santa Catarina, em 2017, 2018, infelizmente não conseguimos vê-lo completamente aprovado, e agora eu apresentei ele mais robustecido, com mais ideias, inclusive sobre como avaliar, ou seja, que aspectos devem ser avaliados. Primeiro, se se trata de um incentivo novo, ele tem que dizer o que ele pretende. Por exemplo, quantos empregos ele vai gerar ou manter. Mas hoje já não é assim, senador? Não é assim. E o que é pior, não há transparência. O segundo aspecto é, não há transparência.
o incentivo fiscal, quando aparece numa lista de produtos, por exemplo, ou de serviços que passam a ser beneficiados de uma isenção, 99% da população não sabe do que se trata. Nem mesmo no Congresso se sabe o que quer dizer aquele código. Então, transparência. Você quer dar alguns exemplos? Por exemplo, e avaliação. A linha branca de eletrodomésticos. Sim, por exemplo, você retira tributos e encargos, previdenciários, inclusive, para uma determinada linha de produtos, na expectativa de que haja um consumo. Às vezes até porque esse produto vai consumir menos energia. Você tem que anunciar qual é o benefício que eu pretendo alcançar. Olha, isso vai gerar 10 empregos. Isso vai reduzir tanto de consumo de energia elétrica. Isso vai representar tanto de benefício no orçamento familiar, pela facilidade de aquisição de um bem que consome menos energia. E depois eu avalio se isso é verdade ou não. Porque anúncio, isso vale para político, né? Isso vale para religião, isso vale para namorado e namorada, que promete isso, promete aquilo. Isso faz parte da nossa vida. Agora, sem avaliar, sem medir o resultado, isto é uma velha lição de um livro intitulado Reinventando o Governo. Sem avaliar, sem medir, você jamais saberá se deu certo ou não deu certo, uma promessa, um compromisso, né? Enfim, algo que eu desenhei para você como sendo bom. Imagine com dinheiro público e a consequência. Você dá um benefício hoje, ele fica perpétuo. Ninguém avalia. Se apropria daquele benefício quando aquele benefício foi tirado. Seja sob a forma de impostos que eu deixei de arrecadar como governo, seja sob a forma de um juro subsidiado que eu desembolsei ao emprestar o dinheiro, ou assumi o compromisso de desembolsar. Então, é esse confronto entre o que eu idealizei e a realidade que se pretende. E é o que o Tribunal de Contas da União reclama e deve fazer. O que nós propomos? Junto com a LDO, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, se fará um anexo com o resultado da avaliação, quer do Executivo e, num momento diferente, do Tribunal de Contas da União. Aquilo que foi prometido e foi mais ou menos cumprido, em torno de 75%, está aprovado. O Tribunal de Contas considera que metade das renúncias não tem nenhuma tipo avaliação. De fiscalização. Bom, isso também é uma confissão deles, né? É uma acusação e é uma confissão. Porque quem é que pode avaliar? O deputado? O senador? A estrutura do parlamento? Não, o Tribunal de Contas tem que se adequar para isso e receber esta missão. O nosso projeto faz isso também. Na próxima vez, nós vamos cobrar quanto é que já deu para avaliar. Que recurso nós temos que oferecer ao Tribunal de Contas da União para essa avaliação. Mudar a roda. Em vez de um ficar falando mal do outro, bota a roda a girar avaliando. Se você analisar só de 2009 até hoje, foram 3 trilhões. Só no orçamento federal. E há estados que têm mais de 25% do seu orçamento comprometido com renúncia fiscal. Então, é uma montanha de dinheiro. E eu estou falando de um país empobrecido, de governos arruinados, que você abriu mão sem saber se valeu a pena. Eu gostaria de declamar o Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas aí não se trata de pequena. Tudo vale a pena se produzir resultados efetivos conforme a expectativa, ou mais ou menos conforme a expectativa. Deixar sem avaliação é uma irresponsabilidade, e não de uma pessoa ou de um governo, é uma responsabilidade do governo brasileiro, de quem nos governa, que é o Legislativo, o Judiciário, e com predominância do Executivo, mas o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Feito para quê? Para fiscalizar. E os casos subjetivos, senador? Por exemplo, renúncias fiscais voltadas à saúde da população, que não vai ter um ganho de aumento de emprego, que não vai ter
um ganho de aumento de arrecadação para o Estado, né? E o caso cultural? São dois casos que são bem subjetivos para... O caso cultural, que é um aspecto, um segmento até muito específico, a crítica que se faz é que foi desembolsado muito dinheiro da Lei Rouanet para artistas consagrados nos grandes centros, onde há mercado, né? Então, a política cultural é uma questão de definição de política cultural. Eu defendo que ela seja difundida e o recurso seja destinado principalmente para fomentar quem está iniciando, não quem já é consagrado. Mas isso é uma questão muito específica e complexa. É a minha posição. E em termos financeiros é recurso pequeno. Quanto à questão da saúde, que é um drama muito grande, por exemplo, Santas Casas. Se você fechar as Santas Casas, se fechar a chamada instituição filantrópica, no meu estado, 75% dos leitos hospitalares são de instituições filantrópicas. No sul do Brasil, de um modo geral, é assim. Então, não é difícil você avaliar. Primeiro, que você tem custos menores. Isso está avaliado. O custo de um hospital público é muito maior, até porque ele também é mais complexo do que um hospital privado. O senhor Henrique Prata... O custo para o governo, né? O custo o custo para o orçamento público, digamos assim. Os planos de saúde. Tudo isso faz parte de um conjunto que não está dando certo. O SUS é um programa generoso, correto, mais abrangente do mundo. Em compensação, nós estamos no país que, mesmo com a crise, é o país que tem mais plano de saúde privado. Então, é uma discussão muito mais ampla. O importante, voltando para o projeto, é o seguinte: você dá um incentivo fiscal, tem que ter uma aferição se ele vale a pena, se ele está correspondendo ao para que foi feito ou não. É um chamamento à responsabilidade. Eu acho que o projeto vai ser bem discutido, certamente vai ser aperfeiçoado. Eu mesmo aperfeiçoei na terceira tentativa. Acho que com a ajuda de muitos, nós poderemos aperfeiçoá-lo para entrar na regra mundial. Os incentivos fiscais têm que ser temporários. Segundo, eles têm que abranger e continuar a abranger e a atender setores e atividades, avaliando constantemente se os benefícios correspondem à expectativa e aos custos ou não. É um projeto para longo curso. Aliás, na minha vida já está há 27 anos. Então, muito obrigada, senador. Eu vou participar dele e espero que o Senado possa contribuir para esclarecê-lo, debatê-lo e, se possível, votá-lo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.